me chamo Rosana, sou do programa Ensinar, certo? Do Código do Lago da Pedra. Vou apresentar uma microaula referente a minha microaula é do 8º ano da disciplina de Ciências, com conteúdo de métodos contraceptivos. Em primeiro lugar, vou apresentar o meu plano de aula, certo? Para vocês entenderem como que seria meu plano de aula. O objetivo, quais são os objetivos dele? É conhecer o significado de métodos anticoncepcionais. Primeiramente vamos conhecer o que significa métodos anticoncepcionais, para que serve. Conhecer os principais métodos anticoncepcionais naturais e artificial. Analisar as vantagens e desvantagens de métodos anticoncepcionais. Esses são os principais objetivos desse determinado tema que a gente vai ver nessa aula. Conteúdo, métodos contraceptivos, a turma é o 8º ano do ensino fundamental maior. A metodologia, através do vídeo, apresentar os principais métodos anticoncepcionais com a utilização de imagens, certo? Vou fazer a utilização de imagens, como que seria esses determinados métodos anticoncepcionais. Recursos, vamos usar o celular, o papel, folha impressa, ok? O computador e a impressora. A avaliação, como que vai se dar a avaliação? A avaliação ela vai ser através da participação, através de perguntas, e aí sim vamos fazer uma pequena explicação em si, certo? Métodos contraceptivos, o que seria isso? Esses métodos, eles vão servir para quê? Certo? Ele vai servir como que eu poderia dizer, para prevenir uma gravidez indesejada. Fora que os métodos contraceptivos, eles são chamados de anticoncepcionais ou contraceptivos. Ele vai criar barreira para que não possa acontecer a determinada gravidez, ok? Existem vários tipos de métodos contraceptivos. Existe método cirúrgico, existem métodos comportamentais, existem métodos de barreira e entre outros, ok? Primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Os métodos, e é esse daqui. Esse daqui é a famosa tabelinha, ok? É a tabelinha. Para que vai servir essa determinada tabelinha? Essa tabelinha, ela consiste em evitar relações sexuais no período fértil da mulher, isto é, nos períodos em que ela liberou o óvulo. Ou seja, aqui a mulher vai ter o acompanhamento. Como que vai ser esse o seu ciclo normal? Primeiramente, você vai ter que acompanhar mais ou menos 6 meses seu ciclo menstrual para saber realmente se ele está normal, se quantos dias são seu período menstrual. Essa tabelinha seria de uma mulher normal que menstrua, tipo assim, a cada 28 dias, ok? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela vai acompanhar seu dia menstrual. Se o seu período é de 28 dias após a sua menstruação, com 14 dias, certo? Inicia seu período fértil. Então, ela vai evitar ter relações sexuais naquele período fértil. Ter qualquer tipo de relação sexual naquele período fértil. Para quê? Para que não possa acontecer a gravidez indesejada. Temos aqui a cor amarela, que é o início do período, certo? O início da menstruação vai ser o seu primeiro dia que ela vai menstruar. Aqui na cor amarela, na cor vermelha, o que seria isso? Vai ser a metade do ciclo menstrual. Então vai ser naquele período da metade do ciclo. Já aconteceu, já passou-se 14 dias. Sendo que seria um ciclo o quê? Sendo que vai ser de 28 dias. Depois aqui, do dia 10 até o dia 18, vai ser o seu período fértil, certo? Esse é um dos métodos de barreiras, ok? Existe também os métodos de barreiras, que são o que é mais utilizado. Primeiramente, tem esse daqui, ok? Que são os preservativos, certo? Esses aqui são os preservativos, que são as famosas camisinhas, ok? As camisinhas, elas são tanto masculina como feminina, ok? Ela tem a sua masculina e tem o preservativo feminino. Primeiramente eu vou mostrar para vocês como vai ser a utilização
dessa, dessa, dessa camisinha. Primeiramente, a masculina. Ok? Primeiramente, vamos lá. A masculina. No fato 1, certo? O que vai acontecer? Primeiro vai retirar com cuidado da embalagem com a mão e retirar a camisinha. Segundo, o que vai acontecer em segundo lugar? O que vai acontecer? Ele vai desenrolar a camisinha até a base do pênis. Vai colocar até chegar no pênis em si. Em terceiro, o que vai acontecer? Depois da relação sexual, ele vai fazer a retirada da camisinha, ok? Tendo o maior cuidado. E depois, tendo cuidado para que ela não possa vazar, ok? E depois ela vai amarrar e vai no lixo, ok? Esse seria a camisinha masculina, certo? Existe também os preservativos femininos, certo? O que vai acontecer nesse preservativo feminino? A camisinha feminina. Ela vai ter que ser introduzida, certo? A camisinha feminina, ela vai ter que ser introduzida até o canal vaginal da mulher, que são esse exemplo aqui, ao lado. Ela vai ter que ser introduzida até lá, a camisinha feminina, ok? Vamos continuar, ainda falando sobre os métodos, certo? Existe também, fora o preservativo masculino e o preservativo feminino, existe o diafragma, ok? O diafragma, ele é pouco conhecido, que é esse daqui, ok? Esse é o determinado diafragma. Mas o que vai acontecer com esse diafragma? Para que ele vai servir? O diafragma, ele é um pequeno anel de borracha ou cilíndrico, que tem um formato de uma semisfera, que seria esse formatozinho aqui. O que vai acontecer? Ele serve para quê? Ele vai servir para que o espermatozoide não ultrapasse, ok? Vai impedir que ele chegue até o colo do útero da mulher. E quem utiliza esse diafragma? Sempre é as mulheres que fazem a utilização do diafragma. Para quê? Para prevenir contra uma determinada gravidez. E o diafragma, ele precisa ser introduzido na mulher uns 15 minutos antes da relação sexual, certo? Fora que ele também só vai haver a sua retirada, só pode haver a retirada do diafragma depois de 8 horas do ato sexual. Vou dar um exemplo aqui de como é a utilização do diafragma. Diafragma, como que é utilizado, certo? Esse aqui é o diafragma, como que vai haver a introdução, certo? Ele vai ter que ser colocado até lá no colo do útero da mulher. Essa seria alguma das posições possíveis para que a mulher possa fazer a introdução do diafragma, certo? Esse é um dos métodos de barreira que é utilizado. Fora que também existem os métodos hormonais. Mas para que vai servir esses métodos hormonais? Existe a famosa pílula, certo? As pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais, numa menstruação que seja mais ou menos de 28 dias, certo? O que vai acontecer? As pílulas, ela vai vir 21 pílulas. Ela vai vir 28 pílulas em si. Quando que vai fazer a utilização? A partir do momento que vai haver o primeiro dia de menstruação, após 7 dias, a mulher vai começar a fazer a utilização das pílulas anticoncepcionais. Fora que muitos possuem muitos hormônios. Então, para que você saiba qual é a sua pílula anticoncepcional adequada para você, primeiro tem que consultar com um médico especialista, principalmente um ginecologista. Ela vai servir para quê? Essa pílula, certo? As pílulas, ela contém hormônio que modifica o balanço químico feminino, ok? Fora a pílula anticoncepcional, que essa tem que ser introduzida, você tem que ingerir essa pílula todos os dias. Caso se haver uma determinada
esquecimento do dia. Então, no momento que você lembrar, você já tem que ir lá e tomar, ok? Existe também a pílula do dia seguinte, a famosa pílula do dia seguinte, que seria mais ou menos essa daqui. Fora essa daqui, ela é de dosagem única, ok? Mas também tem de dosagens de segunda dosagem, que vem 2 pílulas em si. Como que poderia? Essa daqui, a partir do momento do ato sexual, que você não tomou nenhum tipo de cuidado, não usou camisinha, esqueceu de tomar os anticoncepcionais, você vai fazer, depois do ato da ação sexual, você vai tomar essa determinada pílula. Se for em 2, você vai tomar uma de 12 em 12 horas. Tomar primeiro, com 12 horas você toma a segunda. Para que vai servir esse método, certo? Ela é uma situação tipo assim, de emergência. Caso você tenha esquecido, você vai fazer o uso dela. Mas muito em poucos casos que você tem que fazer a utilização dela. O mais correto é você consultar com o ginecologista. Se toma as pílulas anticoncepcionais, não esquecer de forma nenhuma. Fora essas daqui, existem os métodos intrauterino, que seria o quê? Tem o DIU, intrauterino, que você vai ter que introduzir lá dentro, ok? Tem esse famoso aqui, esse daqui, que é essa coisinha aqui dentro, que ele é chamado de DIU, certo? Que é dispositivos intrauterino DIU. São pequenas peças feitas do plásticos ou cobre, que são introduzidos no útero pelo médico, ok? O DIU ele é introduzido dentro do útero da mulher. Aqui seria uma posição que ele está inserido dentro do útero. Onde que vai acontecer? Primeiramente, aqui é o útero da mulher, ok? Aqui é o colo do útero, onde que vai ficar as suas determinadas pontas, como vocês estão vendo aqui. Aqui seria a vagina, o fio do DIU. Essas pontas aqui seria o fio do DIU e aqui em si seria o DIU, ok? Para que vai servir esse DIU? O DIU é um dos métodos mais seguros de contraceptivos e pode permanecer entre 5 a 10 anos no organismo feminino. Porém, sempre a mulher que introduzir o DIU, embora vai ter a duração de 5 a 10 anos, ela vai ter que sempre estar fazendo, sempre vai ter que estar indo no ginecologista para ver como que ele está. Fora que ele pode causar algum tipo de inflamações, que essa determinado escorrimento que vai fazer com que impeça, certo? A fixação do espermatozoide no óvulo, ok? Aqui seria o quê? Esse aqui seria o métodos contraceptivos, fora que ele é de longa duração, ele evita a fertilidade, certo? Ele tem várias funções assim. Fora esses, existem métodos cirúrgicos. Quais seriam esses métodos cirúrgicos? Existem os métodos cirúrgicos, que essa daqui seria a vasectomia. Aí o que vai acontecer nessa vasectomia? A vasectomia vai fazer o corte das vasectomia. Vai fazer o corte no canal diferente, ok? A vasectomia é uma cirurgia na qual os canais deferentes do homem são cortados, impedindo a passagem do espermatozoide. Ou seja, aqui no homem está o pênis do homem, onde que vai haver o corte em si. O corte, não sei se vocês conseguem ver, mas o corte ele vai ser mais ou menos aqui, que vai ser bem no canal deferente, que vai impedir a passagem do espermatozoide, ok? Essa é a vasectomia. Nas mulheres, qual seriam os métodos cirúrgicos? Os métodos cirúrgicos na mulher seria a laqueadura, certo? A laqueadura também ela é chamada de ligadura das trompas. Ela é uma cirurgia na qual as paredes das tubas uterinas são bloqueadas. Ou seja, onde que vai acontecer esse determinado corte? Como vocês podem ver aqui nesse espaçozinho que vai haver os determinados cortes. Para que vai haver esse determinado corte? Para que vai servir? Essa cirurgia ela tem que ser feita no hospital, certo? E após a cirurgia, os óvulos armazenados no ovário não conseguem atingir as tubas. Isso vai fazer com que não aconteça mais as famosas gravidez em si, ok?
Esses são alguns métodos contraceptivos que foi apresentado aqui, mas qualquer um que você queira usar, primeiramente você vai ter que consultar um médico, certo? Conversar com seus familiares, e principalmente você tem que caçar muitos meios de se prevenir, principalmente de doenças sexualmente transmissíveis. Espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo em si e agradeço a compreensão de todos.